E aí, meus bichinhos, minhas bichinhas, vamos bater um papo sobre leitura, esse poder que tem a leitura de transformar a nós, aos outros, nos fazer conhecer o mundo, as coisas, as pessoas, os sentimentos. Malala diz que uma criança, um livro, uma caneta e um professor podem mudar o mundo. E a educação é esse processo mesmo de nos fazer leitores e escritores competentes exatamente para intervir na sociedade. A gente viu que em Fahrenheit 451 existia uma sociedade controlada, né? Controlava-se aí a cultura, né? O conhecimento, o pensamento crítico, exatamente proibindo o quê? Livros, criminalização de livros. Isso é uma coisa inimaginável hoje, será mesmo? Por isso que eu convidei o Otacílio Júnior, cirurgião dentista e teólogo, para bater um papo com a gente sobre esse caminho da leitura, desde a infância até a fase adulta. E aí, Otacílio, como é que foi, né, esse contato com as letras, com a palavra, com a magia da palavra? Quando você percebeu que isso daí fazia parte de um universo que você queria adentrar? A escola teve papel fundamental, né? Porque eu tive uma oportunidade muito boa, que foi estudar numa escola confessional, tradicional daqui de Goiânia, uma escola presbiteriana, que me mostrou o universo da leitura. Eu tive uma seleção de livros durante a minha infância, muito bem monitorada pelos professores. A autoria desses livros aí foi muito bem elaborada e me deu a oportunidade de conhecer excelentes obras, e no momento em que eu não tinha consciência ainda da importância da leitura, mas isso se tornou um hábito ao longo do tempo, e a minha família também teve uma certa influência. Minha mãe, embora não seja uma ávida leitora, na minha casa possuía uma estante com livros, né? E eu tinha acesso a isso. E então isso me impulsionava, de certa forma, a olhar com bons olhos no universo da literatura, dos livros. Mas quando você fala que ela não era uma leitora ávida, você não a via ler, mas aqueles livros, de quem eram os livros? Eram livros que ela tinha lido no passado. Então isso, de algum modo, me influenciou a ler, né? E a olhar com bons olhos. Meu pai, minha mãe, eles viam com bons olhos a leitura e valorizavam a leitura, né? O estudo em si era valorizado. Então a escola e a minha família teve um papel fundamental. Um livro assim inesquecível na sua infância ou na sua parte infanto-juvenil, assim, que de repente marcou, aquela leitura foi assim um divisor de águas? Um deles foi O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ou O Leão, o Guarda-Roupa e a Feiticeira, nunca me decoro a ordem correta, de C.S. Lewis, que me levou para um mundo mágico. Eu era criança ainda, devia ter ali uns 11, 12 anos, então foi uma leitura que me transportou para um mundo que hoje eu não consigo mais ir devido a não ser mais criança. Então a leitura para um jovem, para uma criança, é algo mágico. E eu tive a oportunidade de vivenciar isso na época correta, né? Então esse foi um dos livros. Você imagina viver em uma sociedade em que livros fossem proibidos e que de repente você não tivesse acesso a esses livros? Você imagina como isso seria para você? Que perdas você teria? Eu vejo que, de certo modo, nós vivemos isso hoje, porque a sociedade hoje está muito polarizada, não só no nosso país, mas no mundo todo, e nós temos uma aversão àquilo que nós somos criados para pensar, ou por nós mesmos construímos uma visão de mundo, e aquilo que nos é antagônico, que é oposto ao que pensamos, nós desprezamos. Então o contraditório hoje é desprezado. Embora nós não tenhamos livros necessariamente sendo queimados nas ruas, como já aconteceu no passado, durante a Segunda Guerra, em outros momentos também da Idade Média, nós
temos uma aversão das pessoas àquilo que elas teriam que parar para pensar. Será que essa visão ela é realmente o correto a respeito de algo que eu penso ou não? Então, ler algo diferente hoje é inaceitável por grande parte da sociedade. E isso, de certo modo, é queimar livros, porque as pessoas têm um preconceito a respeito de alguma leitura, às vezes pelo nome, por se tratar de uma obra esquerdista ou direitista. Ela não se dá o trabalho de conferir se aquilo realmente tem algum sentido. E as pessoas não querem mais pensar, elas querem ler algo que reafirmam o que elas pensam. Então, o fato de... Mas isso nem traz desenvolvimento, né? Não, porque de forma até alguma. para a gente ter a confirmação daquilo que a gente pensa, das nossas crenças, né, ideologias, é até interessante saber o que pensa o oposto, né? Até para sabermos confirmar aquilo que nós acreditamos. Toda ideologia de qualquer época, a construção de uma ideologia, ela se dá de modo processual. Então, algo, por exemplo, o imperialismo no final do século XIX, ele foi aquilo que ratificou o racismo que eclodiu na Segunda Guerra Mundial através do nazifascismo, que exterminou 6 milhões de judeus. Então, nada acontece de uma hora para outra. Então, algo hoje que a pessoa ignora pode ser o grande fundamento de alguma coisa que está para surgir ou para repetir. Então, o fato de nós olharmos sem preconceito aquilo que está à nossa frente ou ao nosso redor, nos dá a condição de entender melhor aonde estamos, por que estamos aqui, o que fazemos, o que devemos fazer, o que deveríamos fazer, o que não fazemos. E isso tem que ser uma escolha que deve acontecer, não por empurra, não porque você está sendo levado pela multidão, mas porque você optou fazer. E essa escolha, ela só acontece de forma real quando você tem conhecimento de todos os lados. Não só do lado que você quer ter. Durante o processo da sua formação, né, seja como dentista, seja como teólogo, ou como ser humano, indivíduo, né, pai, familiar, irmão, filho, sem dúvida você deve ter lido algo que não necessariamente, né, fosse convergente com aquilo que você acreditava. E o que você conseguiu aprender com isso, assim? Tem uma obra que inclusive eu li na casa da minha sogra, quando eu namorava com a minha esposa. Estava na estante lá e eu vi aquele livro, achei interessante. Chama Introdução à Intelectualidade, do João Batista Libano. Ele faleceu recentemente. É um filósofo, padre. E é um livro que ele nos ensina a como devemos olhar um livro. O que deve acontecer para que eu devo me ligar a uma obra, quais são os mecanismos para eu avaliar se eu devo ler esse livro, não devo ler esse livro, o que eu faço para me tornar um bom leitor. Então é uma obra maravilhosa que eu li no momento ainda, né, já faz um tempo, eu creio que quase 18 anos que eu li esse livro. Então foi um bom guia que eu tive numa época boa. Rapaz, até o namoro, né, ajudou você a produzir intelectualidade. Olha que coisa boa. Aonde você estiver, vai ter alguma coisa ali na estante para te ajudar. Então quando você olha para o lado, sempre tem alguma coisa ali importante para te ajudar. Por isso que nós não podemos ter preconceito com leituras. E as obras, elas trazem universos desconhecidos. E nós temos que ter avidez por isso, senão vamos ficar na inércia do desconhecimento. O que é a leitura para você, assim? Quando você pensa assim, ler, o que provoca em você? O que a leitura pode provocar em você? Várias sensações. Primeiro, a questão de estar fazendo uma musculação, né, do meu cérebro. Então, eu sei que a leitura é o que vai me afastar de alguns possíveis problemas futuros em relação a alguns maus, como o mal de Alzheimer. Questão da
também de você poder conhecer universos que estão até então desconhecidos. E você nunca teria condição de entrar, e uma obra te leva a esse local. Ela é só um tipo de obra? Você... acho que você lê só sobre dentistas, você lê só sobre esse universo? Como é que é isso? Inclusive é uma disputa muito, muito terrível que eu travo, porque a minha profissão, ela me faz ler, tem muitos livros da minha área, e eu leio quando eu estou em algum caso resolvendo, eu tenho que me adentrar, pesquisar, então são obras de pesquisa. Uma leitura mais científica. Uma leitura mais científica, né? E a obra em si é um compêndio que, às vezes, quando você vai usá-lo, ele já está defasado. Então tem que ter mais artigo científico, às vezes, do que uma obra, do que um compêndio. Mas, no geral, eu vejo a leitura, o livro, a letra, uma forma de nós sermos apresentados ao desconhecido, para você poder conhecer as coisas que estão à sua volta. Eu vejo um exemplo que eu tenho como básico, é a forma com que Deus escolheu para se revelar ao homem. Ele escolheu duas formas: através do próprio mundo, né, que emana a existência do próprio Deus, que é a natureza, né, como Paulo fala em Romanos, e a segunda forma é a palavra, a letra. Então a letra em si é algo mágico que o próprio Deus usou para se revelar a nós. Então ela é capaz... falando da Bíblia, né? Da palavra de Deus. Ela é capaz de trazer a todos um conhecimento até então oculto. E nós temos o poder de dar vários significados àquilo que lemos. Então uma obra tem um impacto em mim, um impacto em você, um impacto em outra pessoa. Então o livro é algo feito, o livro, a literatura, a letra, qualquer obra, eu vejo como um pedacinho que nos é dado para nos retirar da cegueira. Você falou aí da leitura numa perspectiva de representatividade de uma crença, né, de um Deus que se faz presente por meio da palavra, Bíblia. Você, né, obviamente cristão aí, dentro das suas palavras você está dizendo, você pode me dizer então, você é a favor de, por exemplo, um cristão ou de qualquer outro tipo de religiosidade ler um segmento, vamos imaginar, de um Paulo Coelho, que é um leitor voltado mais para o místico, de um Tolkien, que vai trabalhar com O Senhor dos Anéis, ali uma literatura mais fantástica, né? Um Harry Potter, que vai ser uma literatura bem voltada para as questões de magia. É um tabu, muitos cristãos, né, não leem, ateus, não leem determinados segmentos e categorias de obras, porque isso questionaria a sua fé. Você concorda com isso? Você acha que isso é um grande tabu que tem que ser quebrado até para a gente, né, ter acesso à informação, à leitura, ao construto do mundo, do universo? Porque veja, lá em Fahrenheit 451 a própria Bíblia era proibida, né? Então assim, se não tivermos cuidado dentro de uma sociedade em que tem uma supremacia, né, religiosa ou de algum outro tipo de vertente ideológica, vai ter uma cerceação da liberdade de expressão e de leitura. Você é a favor ou contra isso? Como é que você pensa isso? Então, a primeira coisa, eu não devo ter medo de ler nada. Por quê? Porque a minha fé ela tem que primeiro ser sólida ao ponto de suplantar qualquer coisa que contraponha a ela. Porque senão eu não creio de fato. Então, toda fé ela tem que ser provada, e a prova dela é você realmente não ter medo de outras coisas, né? Você está aberto a ler. Agora, lógico, uma pessoa que não tem conhecimento nem da palavra de Deus, ela já começar a buscar outras coisas, ela vai se embananar toda, se perder toda. Então esse processo de conhecimento, de crescimento, de aprendizado, ele é algo que se dá dia a dia. Não tem como uma pessoa hoje falar assim, eu vou ser um leitor ávido, e daqui a um mês falar, eu já consegui isso. Não, você gasta a sua vida toda para chegar num pontinho de conhecimento que você pode falar que construiu ao longo da sua caminhada. E eu não creio que a religião deva afastar a pessoa de qualquer conhecimento. E isso foi um mal que atrasou
o desenvolvimento da humanidade. A Idade Média foi um momento em que o homem se afastou do conhecimento e que Deus, de momento algum na Bíblia, pede para o homem se afastar do conhecimento. Em momento algum. Então, esse medo do conhecimento é o que faz com que o homem permaneça cego. Porque de forma alguma eu posso falar que Deus está num lado, a ciência no outro. Não. Deus e a ciência se casam perfeitamente. Aquilo que às vezes um quer contradizer o outro é a minha limitação ao enxergar o que está à minha frente. Não quer dizer que um contradiga o outro. Não existe isso. Então, logicamente que vão sempre existir polêmicas, né, sobre essas questões, mas quando você olha com bons olhos e sem preconceitos, você consegue percorrer toda a gama de conhecimento que já foi produzida pela humanidade e não ficar preso a questões obscurantistas aí, achando que sabe alguma coisa e não sabe de nada. O conhecimento, a gente vê ao longo dos séculos como, quando agregado de forma correta, ele faz o homem dar saltos, né? Veja só, nesse momento do século XX, nós tivemos um salto de desenvolvimento tecnológico nunca antes visto na humanidade. Embora sociedades bem mais antigas, né, como sociedades maias, como o Império Egípcio, tiveram saltos enormes também em relação ao conhecimento, à construção de conhecimento, mas houve um hiato muito grande por conta justamente da questão da ignorância em relação ao conhecimento, à construção de conhecimento. Então, quando você dá o devido valor ao conhecimento, e você não impede que ele aconteça, isso faz com que o homem avance. Por exemplo, a gente chega ao absurdo hoje de discutir, quando é um pouco da minha área, a gente gasta décadas para verificar se algo pode ser executado, se aquilo é um princípio correto dentro de farmacologia, dentro de qualquer área da saúde. E hoje a gente está gastando tempo para provar que não deve ser feito. Então, como um momento que nós vivemos de polarização influencia, por exemplo, na construção do conhecimento. Então, a gente nunca pode achar que nós estaremos livres de retrocessos. Por isso que é importante aprender com o passado, né? Momentos em que livros foram proibidos. Sim. E por que foram proibidos, semelhanças de momentos que nós estamos vivenciando agora. Sim. Como, por exemplo, em vários casos, desde o ano passado, o Brasil tem tido em alguns momentos livros, né, que vão sendo polemizados, que vão sendo categorizados como livros que são inadequados a serem utilizados, como clássicos da literatura, Machado de Assis, em regiões do Brasil, né, que foram retirados depois por causa de várias polêmicas, né, depois redistribuídos. Então, o que é ou não adequado para um jovem no terceiro ano, no segundo ano, no primeiro ano ler, se você tem toda uma gama aí de literatura que esse menino está tendo acesso, essa menina está tendo acesso por meio, né, dos downloads de obras que estão na internet, ou seja, há um mundo a ser lido, mas existe um processo de fraqueza mesmo, no processo de como analisar essas obras, de como percebê-las, de como ler. Por isso que a gente tem um vocabulário muito curto hoje, né, com algumas pessoas tendo dificuldade de se manifestarem, de se expressarem, pessoas pedindo volta de determinados movimentos sem conhecer que esses movimentos, o que eles trouxeram para a sociedade. Então, como nós estamos vivendo um retrocesso mesmo de desvalorização da ciência, né? Pra você ter noção, 4 anos para cá, 56% dos recursos destinados à educação foram retirados. Então, isso tudo tem a ver com divulgação de livros, acesso a livros. Nas bibliotecas públicas não existem mais, as livrarias passaram a serem fechadas, né? Em 2 anos, eu sei que você era um frequentador da FENAC, né? A FENAC fechou, a Saraiva também, a Leitura e outras livrarias. Nós estamos com pouco acesso. As bancas de revistas praticamente deixaram de existir, né? Então, são processos de transformação e que nós estamos vivenciando, infelizmente, né? A queima do grafite, como dizem Fahrenheit 451, mas na verdade é uma queima exatamente porque eles não estão lendo, né? É a possibilidade de não
ir à frente na leitura? Nesse momento que nós vivemos, há uma avalanche de informação nunca antes existente na humanidade. Tem um livro de marketing que eu li, que ele fala a respeito dessa construção de informação. E ele faz um apanhado de como o conhecimento, as informações vão dobrando. Então, esse estudo que ele mostra nesse livro, mostra que hoje a gente, a cada, se eu não me engano, 2 meses ou 3 meses, aquilo que existe informação é duplicado. Então é algo nunca antes visto e que, por um lado, é bom, né, porque não está produzindo, e por outro lado é ruim, porque você tem muita coisa e não sabe o que ler, o que fazer. E aí a pessoa, às vezes, ela não tem, existe tanta obra, se ela não tiver uma mentoria, alguém para guiá-lo, ele não vai conseguir entender que algumas obras vai conseguir abrir, vão conseguir abrir o conhecimento dele, né? E aí então a pessoa pensa que ela simplesmente por abrir ali e ler uma resenha de um livro, ela já sabe o que aquele livro diz, né? Então isso é terrível e é um desprestígio com as pessoas que morreram para que essa pessoa tivesse acesso a uma obra. Existem pesquisas que nós temos aí do retrato da leitura no Brasil, né? Que o brasileiro ele lê em média 4 livros, né, por ano. Não chega nem a isso em alguns casos, né? Livros completos, quase 3. Quantos livros, assim, você tem noção que você já leu e como é para você, assim? É uma coisa muito natural, né? Ler um livro atrás do outro, ler livros ao mesmo tempo. Como começou essa coisa, assim, de você perceber que você já estava com um hábito da leitura tão grande que isso era uma velocidade, ao mesmo tempo uma abstração do conhecimento e ao mesmo tempo uma absorção desse conhecimento que você lia? Quantidade de livro é algo relativo, porque tem épocas que você tem mais tempo, você lê mais, mas a questão primordial é o hábito. Se você cria o hábito de ler, isso faz com que você sempre leia. Então, o hábito da leitura eu tenho há décadas, porque eu faço questão, assim como todo dia eu tomo banho, todo dia eu leio. Então é algo, por exemplo, o Rubem Fonseca, que faleceu agora, todos os dias ele tinha idade bem avançada, se não me engano quase 90 ou mais de 90, que ele faleceu agora, e ele falava que todo dia ele lia 3 ou 4 horas, todos os dias, e escrevia 3 ou 4 horas. Então ele era escritor, logicamente, mas isso não é algo penoso, pelo contrário, é algo prazeroso. Então quem tem o hábito de ler, e aí você pode fazer de diversas formas. Aquele livro que eu falei a respeito da introdução da intelectualidade, ele dá, né, algumas formas de você usar a leitura, como você se tornar um bom leitor, de que forma você pode se ver um bom leitor. Então, por exemplo, eu geralmente leio vários livros ao mesmo tempo, né, porque eu começo um livro e aquele livro me fala de uma coisa que eu quero conhecer bastante, eu começo a ler aquele livro e no meio do caminho eu me apaixono por outro livro, aí eu começo a ler outro livro, mas aquele livro fica do lado. E aí, às vezes, eu volto para aquele. Então, às vezes, eu leio aos finais de semana na minha casa alguns livros. No trabalho, eu leio outros livros, né? E comecei a ler livro digital, que era algo que eu tinha uma resistência muito grande por conta do apreço ao livro, né? Do papel. A gente é uma geração que gosta de papel. A experiência está sendo muito boa, né? O fato de você poder levar um livro de 900 páginas num negocinho pequenininho, que é um Kindle, né? É algo maravilhoso. E então, esse de 900 páginas, qual é que você está lendo agora? Quase 900, né? O aspecto psicológico não existe, né? Porque você pega e está sempre nesse tamanho. Você começa a ler por outros meios, né? Tantos por cento. Origens do Totalitarismo, né, de Hannah Arendt. É um livro maravilhoso. E esse hábito
Então faz com que você tenha liberdade de, às vezes, estar lendo 2, 3, 4 livros. Teve um livro que eu comecei a ler, eu comprei esse livro em Campo Grande, quando eu estava fazendo vestibular, isso coisa de mais de 20 anos atrás. E o livro chama Confissões. Nesse livro Confissões eu descobri Confissões de Agostinho, comecei a ler, li Confissões de Agostinho, Confissões de Darcy Ribeiro. Eu tive um contato com uma coincidência de construção de história e vida de uma pessoa. Foi impressionante ver como Darcy Ribeiro presenciou o início da Bossa Nova. Casualmente ele estava ali, casualmente ele estava no momento em que a ditadura militar estava ocorrendo, aproveitou um momento ali para construir a UNB, ele foi o construtor da UNB, por isso chama Campus Darcy Ribeiro, e outras questões, ele foi ministro da Educação, e a questão dos índios, né, que ele foi um antropólogo que conseguiu... A história do Brasil vai se confundindo com a história do Darcy. E era um livro tão gostoso, tão bom, que eu falei, não vou acabar agora. Então, assim, já tem 20 anos que eu não acabei, porque eu quero que ele demore a acabar. É um livro muito gostoso. Então, há livros assim que você não quer nem terminar, tão bom que ele é. Então, a quantidade de livros depende de tempo, né? Mas o fato é que mesmo você lendo, se você tiver o hábito de ler 1 hora por dia, você vai ler mais de 20 livros por ano, no mínimo. Se você ler 1 hora por dia. Você já leu mais de 20 esse ano? Já. Esse ano eu não sei. Ele não quer dizer, viu, gente? Ele não quer contar. Eu não fico contando quantos livros eu leio, não. Ele não quer contar. Mas eu leio assim, é algo, né, normal, natural. E essa coisa da leitura não ser apenas um instrumento realizado em livros, né? Essa visão que a gente tem até é um grande mito que a leitura ela só se permite por meio de livros e livros escritos. A gente pode ler o mundo à nossa volta, como diz Paulo Freire, né? Antes de ler as palavras, é preciso o ser humano aprender a ler o mundo. Existem leituras de documentários, leituras, né, hoje de palestras lá no TED. Você tem vários canais agora que a gente pode utilizar como um instrumento de leitura. Então é até assim falacioso dizer que o jovem hoje não lê, porque ele lê o tempo inteiro em vários ambientes de várias formas, né? Então você também redescobriu esse processo de vários instrumentos de leitura. Sim. O filme, né? Documentário, é algo maravilhoso. Eu creio que a vida moderna deu isso para a humanidade. Algo que não existiu há séculos atrás e hoje existe. A gente consegue ter acesso a histórias que são apresentadas de uma forma simples, que você consegue massificar e, de alguma forma, suscitar interesse na pessoa por uma obra literária, né? A questão também do YouTube foi uma revolução, porque ela conseguiu criar uma biblioteca enorme de conhecimento. Você tem vários canais de construção de conhecimento que são muito importantes. Outra coisa, as duas coisas que mudaram assim, a minha forma de envolver com a literatura e com a leitura em si, eu entendo e concordo com você quando Paulo Freire diz o que ele diz, e de fato, a leitura ela se dá de várias formas. E a leitura em si, propriamente dita, né, daquilo que está escrito, ela te dá a possibilidade de ler uma imensidão de universo que está à sua frente. Que se você não tivesse o hábito de ficar, porque a leitura é a decodificação de algo. Quando você faz isso, você consegue decodificar as coisas o tempo inteiro. Não só aquilo que você está lendo, mas uma relação de uma pessoa com a outra, de você com outra pessoa, no seu trabalho, na sua escola. Propicia autoconhecimento. Sim. E conhecimento do mundo à nossa volta. Sim, né? Isso faz com que a gente tenha essa capacidade de entender o que acontece à nossa volta. E partindo para a questão da leitura em si, uma coisa que não existia na minha época, não tinha isso, que é a possibilidade de você colocar um fone, que antigamente era um Walkman, você tinha uma pilha ali que acabava muito rápido,
E hoje não, você pega um celular, você consegue colocar um fone ali, Bluetooth, sem fio, que não te incomoda. Você põe tem canais, pastas de música em diversos aplicativos streaming aí, que é o Deezer, né, Spotify, e vai embora, que você põe ali e aquilo lhe dá uma sossegada na sua mente, você consegue ler horas e horas e horas, coisa que eu não podia fazer. E audiobook, E audiobook, que eu tinha um certo preconceito também. Estou escutando o Mundo Sofia, que eu comecei a ler e não tinha terminado. E também é outra coisa maravilhosa, eu tinha um certo receio a respeito do que isso poderia significar em relação a perdas quanto à cognição. Eu fui ler alguns artigos e quem tem mais de 20 anos já não faz muita diferença. Então, se você tem aí 14 anos, vai fazer um pouco de diferença. Mas se não tem, como é o meu caso, então audiobook e um livro em si vai trazer praticamente o mesmo ganho. É maravilhoso, eu vou correr, eu vou caminhar, eu ponho livro para academia e eu estou viajando num livro e então as minhas horas de leitura aumentaram muito. O audiobook é outro instrumento da modernidade que dá mais condição. Então hoje a gente tem facilidades que não se tinha tempos atrás. Então quem quer aproveitar esse momento que nós vivemos da modernidade, tem muitos caminhos, muitos meios, né? Podcast, que é um outro instrumento também maravilhoso. Então tem vários instrumentos aí para você se tornar um bom leitor. Né? Exatamente, galerinha. Poderia conversar bastante aqui sobre inúmeros livros, né? Mas vamos ficar por aqui. Aguarda a próxima, né, conversa e bate-papo. Obrigada, Marcelo. Obrigada pela sua disposição de leitura. Vamos ler, gente. Vamos ler, porque leitura muda o mundo. Claro que, segundo muitos, a leitura, né, não muda ninguém. Muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo, como diz o grande Paulo Freire. Tchau, tchau. Até mais.